aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um episódio do podcast Até Que Ele Venha. Meu nome é Maura. Meu nome é Larissa. E nós gostaríamos muito de agradecer vocês, pessoal, porque vocês ouviram o nosso primeiro episódio, muito mais do que nós esperávamos, pra falar a verdade, do que as nossas expectativas. Então agradeço vocês que estão nos acompanhando e continuem nos ouvindo, porque cada dia a gente vai trazer um assunto mais interessante, né, Maura? Cada semana, né? Cada dia não, cada semana, exatamente. Cada semana, exatamente. Lembrando que o propósito aqui desse nosso programa semanal é que a gente possa fazer com que outras pessoas conheçam um pouco mais a respeito da Bíblia, porque nossa missão é aqui fazer o trabalho que Jesus nos deixou até que ele volte, até que ele venha, né? E por isso, não se esqueça de compartilhar esse link com os teus amigos, especialmente aqueles teus amigos que precisam conhecer mais a respeito da Bíblia, a respeito de Jesus. Talvez eles se surpreendam com as discussões aqui e tenham vontade de estudar mais. Esse é o objetivo, então não se esqueça de compartilhar no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui, talvez você não saiba. Meu Instagram é @mauraaeduarda e você pode marcar, né, Lari? Fala o seu aí. Sim, o meu é Larissa Steiner. Só isso, gente. Isso, agora fala como que escreve Steiner, porque o nome é alemão que não escreve desse jeito. Sim, como soletra, mas soletrando. @Larissa com 2 S. Eu falo isso porque todo mundo me pergunta se é com 2 S, mas não, você se gira. Exatamente. E o Steiner é Steiner. Steiner. Exatamente. E Steiner. Isso, é isso mesmo. Eu moro aqui em Blumenau, então se tem uma coisa que eu tô aprendendo é alemão, né? Então a gente vai aprendendo as outras línguas, vai aprendendo com a vida. Mas então, Larissa, como eu disse no início, você disse, na verdade, né? A gente resolveu mudar um pouco o rumo, porque nós já havíamos gravado o segundo episódio, que iria ao ar essa semana. Mas como simplesmente a gente lembrou que tinha o Dia da Mulher, a gente resolveu fazer um episódio especial pra falar de uma história que envolve 2 mulheres super corajosas. Tcharam, tá com os tambores. Sim. Gente, assim, sensacional. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa história, eu falei: o quê? Você tem uma mulher corajosa desse jeito? Ó, só aguarda pra você ver esse plot twist. Isso daria um excelente filme. A história. Larissa, diz pra gente os personagens, personagens principais da nossa história. Sim, e eu vou falar a verdade, antes de entrar no personagem principal também da história, quando eu estava lendo a história, eu também fiquei muito surpresa, porque eu também falei assim, nossa, que mulher corajosa, porque ainda mais no contexto ali bíblico que a gente vai estar entendendo, pra mim eu fiquei extremamente surpresa, me colocando no lugar pensando, poxa, será que eu teria essa coragem? Mas enfim, entrando agora na nossa história, hoje a gente vai estar falando sobre a história de Débora. Não sei se muitos de vocês já ouviram, mas Débora e Jael, que é uma outra mulher muito importante que nós temos na história. Essa história vocês podem encontrar no livro de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. É bem breve ali para vocês conseguirem estar lendo, aprendendo mais, vendo quem era Débora, quem que era Jael. Se você tá aí tomando teu café, ou se você tá trabalhando, alguma coisa assim, se você não pode pegar a Bíblia agora, eu recomendo que você pegue, se você puder, para acompanhar. Se você não puder, chega em casa e dá uma lida, que é muito legal. E eu recomendo, inclusive, até uma versão, tá? Leia na nova versão transformadora. É uma versão que eu tenho usado bastante para fazer as minhas leituras, e ela tem trazido, não é uma releitura, mas é uma outra linguagem, né, a respeito do que a gente já conhecia antes, que é Almeida, né, Ferreira de Almeida, que é um negócio meio rebuscado, mas é uma versão bem interessante. Então, recomendo que você pegue aí, abre tua Bíblia ou teu celular, Juízes 4, porque a gente vai discutir um pouco a respeito agora dessa história. E, Lari, eu acho legal a gente fazer uma contextualização do livro de Juízes. Por quê? Porque Débora foi uma das juízas, né, que foi escolhida por Deus. Em que momento da história nós estamos aqui? O livro de Juízes é um livro que vem logo depois do livro de Josué. O que aconteceu foi que os israelitas ficaram aí 40 anos no deserto, e aí quando chega o momento deles entrarem e conquistarem a terra, nós temos Moisés morrendo,
Josué substituindo Moisés, eles indo para a terra de Canaã. Então o dever do povo agora era conquistar esta terra. E lógico, Deus deu a eles a certeza de que eles seriam bem-sucedidos nessa empreitada, né? Só que aí o que acontece é que depois de um tempo, e essa é uma frase, inclusive, que é uma frase recorrente no livro de Juízes, é que, inclusive, não se sabe exatamente quem teria sido o autor do livro de Juízes. Algumas pessoas dizem que foi Samuel, outras pessoas discordam, porque diz que foi alguém que teria escrevido escrito o livro escrito o livro durante o reinado de Davi, mas enfim, seja quem for, tem uma frase que é repetida bastante, que fala que durante esse período não havia reis sobre Israel e o povo basicamente fazia o que queria. Então a gente tá aí mais ou menos num período de alguns séculos entre a conquista de Canaã e entre o primeiro reinado do primeiro rei, que foi Saul, né? Então não havia rei, e aí Deus fez o quê? Ele suscitou pessoas no meio do povo, que são esses juízes, que tinham uma função de governança. Eram pessoas que tinham essa função administrativa, função de juiz mesmo, de decidir causas importantes, e especialmente pessoas que desempenhariam uma função que era basicamente libertar o povo em situações difíceis. E aí que a gente lembra, por exemplo, uma das histórias mais famosas, algumas das mais famosas da Bíblia, de heróis, é que a gente tem Gideão, que era um juiz, a gente teve Sansão. Então são alguns dos juízes que estão representados nesse livro aí. O que a gente tem agora, então, foi o seguinte: a gente tem essas pessoas que representavam uma autoridade civil, libertavam o povo, pessoas bastante conhecidas, e como a Larissa falou, eu acho bem interessante falar sobre isso, Lari, que a gente vê, não só no período dos juízes, mas no período que o povo também estava lá no deserto e tal, mas recorrentemente as pessoas acabavam caindo em idolatria. Mas isso é muito perceptível, especialmente no livro de Juízes, em que não tem mais Moisés, não tem mais Josué para controlar o povo, para chamar a atenção do povo. Então, como você disse, eles se relacionavam com os outros povos, os cananitas. Infelizmente, algumas tribos não cumpriram aquilo que Deus havia dito, eles conquistarem, destruir esses povos. Então, eles se relacionavam com esses povos, eles casavam com as mulheres cananitas, e aí a idolatria acabou entrando e fazendo parte da rotina e do convívio do povo. E aí, toda vez que isso acontecia, que o povo se rebelava, que o povo caía em idolatria, outros, reis cananitas ali, de cidades, dominavam essas tribos, dominavam ali o povo de Israel e subjugavam essas pessoas. Exploravam com altos impostos, até mesmo tornando escravos. Só que daí vem os heróis, que a gente comentou aqui. E é daí também que vem Débora sendo líder num período de transição em que a gente tem um povo nômade, basicamente, para um povo que iria se tornar uma nação agrícola, né? Plantando e tentando viver, construir as suas cidades. E a gente tem, então, no capítulo 4, não foi a primeira juíza, né? Houve aí outros juízes antes dela. Eu tenho a lista aqui dos juízes. Deixa eu ver se eu acho aqui no comentário que eu tava lendo. Mas, se eu não me engano, são 16. São 16 juízes. E houve um outro juiz aqui, ó. A gente tem Otniel, que foi o primeiro, depois Eude, Sangar, aí veio Débora, então ela foi a quarta juíza, depois de Débora, Gideão. É muito interessante, até complementando o que você falou, porque realmente o povo, ele vinha já num ciclo de constante desobediência, de constante opressão. Então era um ciclo de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Então eles passavam por essa opressão, clamavam a Deus pedindo libertação por esses erros, por aquilo que eles tinham feito, e Deus trazia esses juízes, esses libertadores, né? Então, Débora, ela surge exatamente nesse contexto como uma líder escolhida por Deus para trazer libertação para o povo. Tanto que quando a gente olha ali no capítulo 4 de Juízes, que a gente vê 1-3, a gente vê ali logo no começo falando com o povo de Israel. Eles tinham se tornado, eles tinham voltado
a praticar o mal diante dos olhos de Deus. Eles praticando o mal, eles mais uma vez, eles caíram sobre a mão, sobre a opressão do rei Jabim, que era o rei de Canaã. Nesse contexto, então, eles se levantam e eles começam a clamar para Deus, a clamar para o Senhor, para que Jesus trouxesse essa libertação. Então é quando o Senhor manda Débora. E aqui vem falando que Débora era uma mulher profetisa e que ela julgava Israel naquele tempo. Inclusive, Lari, assim, uma curiosidade, Débora é a única juíza dos juízes, é a única que também era profetisa, viu? E vem falando que, continuando ali um pouco, falando sobre a história que tá ali em Juízes 4, Débora, ela surge num momento onde o povo está sendo oprimido, ela é escolhida por Deus a pedido então o povo pede para Deus enviar alguém para estar libertando eles, e Deus envia Débora. E além dela ser profetisa, quando a gente começa a ler Juízes, a gente vê que ela é uma mulher de extrema coragem. Por quê? Aí nós entramos em toda a história. Então, quando você começa a ler ali os capítulos de Juízes 4, a partir do verso 4, onde é apresentado Débora, você vê que Débora, além dela fazer parte ali, o povo recorrer a ela para perguntar, para ela tá julgando o povo, ela convoca Baraque também, que é um comandante militar da época, e incentiva Baraque a lutar contra Cícera, que é um general ali. Cícera é um general muito poderoso do exército opressor. Então a gente viu que os israelitas eles estavam sendo oprimidos, e Débora ela tem uma revelação de Deus, então que ela chega em Baraque e ela fala para Baraque: olha, você que é o comandante militar, junta todos e vamos lutar contra quem está nos oprimindo. E o engraçado que daí pra mim foi quando eu achei assim, que eu fiquei muito surpresa lendo a história, foi que quando Débora fala isso pra Baraque, mesmo ela falando que ela teve essa revelação de Deus, ele hesita e ele diz que ele não vai pra guerra, ele não vai guerrear se Débora não for junto com ele. Ou seja, em uma época, bem dizer, onde a mulher nem tinha muita voz, ele fala: olha, eu só vou guerrear, mesmo ele sendo ali o comandante militar, eu não vou se você não for. E eu fico só imaginando a cena, como que eles tinham confiança e como ela era uma mulher de coragem, pra ele falar: eu só tenho coragem de ir guerrear se você for junto comigo. Eu acho que tem essa questão que você falou, deles respeitarem Débora, mas estudando um pouco dessa história aí, tem outros dois pontos interessantes com relação a essa atitude de Baraque, né? Primeiro de tudo, Baraque ele ficou inseguro quando Débora, ela pede fala assim: olha, aqui no verso... se eu não me engano, isso, 7, né? Não, ele fala aqui, ó, no verso 6, que é quando Débora chama Baraque, e ela fala assim, ó: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon, são as únicas duas tribos citadas nessa parte aqui, e que eu farei Císera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra até o rio, e ali eu vou entregar nas suas mãos. Aí, tipo assim, primeiro ponto, onde está a fé de Baraque? Porque Débora estava falando: olha, Deus está te dando um comando claro, que você vai para este lugar, porque Baraque, beleza, Baraque tem ali 900 carros de guerra, que eu imagino que naquele momento, para os israelitas, devia ser um negócio incrivelmente assustador, que a gente precisa lembrar que os israelitas, eles eram uma nação, como eu falei, agrícola. Eles não, inclusive a gente vê até uns anos pra frente, em que uma marca dos filisteus, que foi um povo também que era bastante rival dos israelitas, era o domínio ali da manipulação dos metais, do bronze, né? Então, o povo israelita não era um povo... Primeiro que eles não eram unidos. Então, você vê aqui, você não tem as 12 tribos, você tem 10.000 pessoas, você ainda bastante gente. Mas beleza, a gente tem essa questão. Eles não estavam unificados. Eles eram tribos que estavam espalhadas naquela região. Aí Deus fala, ó, convoca essas tribos. Segundo, eles não tinham tecnologia para serem armados com espada, com lança, com flecha. Eles provavelmente tinham materiais bastante rudimentares. Aí quando você pensa e fala assim: nossa, caramba, você tem Císera, que dominou o povo durante 20 anos, e eles tinham 900 carros de guerra com rodas de ferro. Ou seja, é um material super resistente. Aí você vê assim, o povo, você tem 900 carruagens, o povo, o cara vem na carruagem, ele vem passando com a espada, a lança, sei lá o que ele tem, ele vai matando muita gente de uma vez, porque ele tá numa posição de vantagem.
vontade. E Deus, ele fala assim muito claro, olha, você vai pra lá e eu vou entregar nas suas mãos. Então, e aí Baraque vê assim, não, Débora, olha só, Deus tá me dizendo isso, ok, mas eu só vou se você for. Pera aí um pouquinho. Não era a Débora que ia dar a vitória. Deus já havia dito que ele iria dar a vitória pro exército que Baraque iria conduzir. Esse foi o primeiro ponto, né? O segundo ponto também que eu li a respeito disso é que Baraque estava inseguro também porque ele estava com medo das tribos não aceitarem o chamado. Então ele falou assim, ó, Débora, vem comigo. Se você estiver ali, eles realmente vão saber que Deus está dando essa ordem porque você representa Deus ali. Eu ia até fazer esse comentário porque quando eu li a primeira vez, a primeira coisa que veio na minha cabeça, além dessa questão da fé, foi por que ele fazia questão de que realmente Débora estivesse junto com ele? Porque, vamos dizer assim, é uma mulher, é uma pessoa, o que vai mudar? Pra mim, foi muito também, talvez, a questão de, tipo, Débora, você tá falando isso? Então, você confia no que você tá falando, no que Deus te falou? Então, vamos junto. Você tá falando? Então, vem aqui comigo. E realmente, quando a gente continua, a gente vê que Débora, ela foi, porque nos capítulos seguintes fala que ele reuniu os 10 mil homens e Débora seguiu junto com eles pra guerra. E aí você vê uma fé tremenda que Débora tinha, porque além dela ter sido escolhida por Deus, ela estava indo guerrear, ia ter uma guerra e ela estava indo junto para essa guerra, mas ela tinha tanta confiança na palavra e no que Deus tinha prometido que ela foi. E ela foi sem hesitar. Em nenhum momento ali a Bíblia descreve que Débora, em algum momento ali, ela hesitou, ela ficou com medo. Muito pelo contrário, quando o Baraque ainda fala que só vai se Débora for, ela ainda fala assim, olha, eu vou, só que você fica ciente que a glória da vitória não vai ser dada pra você, mas vai ser dada pra uma outra mulher. Ela ainda deixa claro assim, olha, eu posso ir com você? Sim. Mas você fique ciente que a vitória da guerra, por você estar entregue, vai ser entregue a outra pessoa. E aí, antes disso, você faz uma pausa que aparece um verso que quando eu tava lendo, eu falei, gente, que esse verso tá perdido aqui, né? Que é o verso 11, que fala assim, Eber Queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros da tribo. E aí, tipo, solta, sabe? É tipo aquele filme assim, que você tá assistindo, de repente aparece uma cena que você fala, meu, que é isso? Aí no final do filme você vai lembrar daquela cena. Eu achei isso mais ou menos isso, porque só pra você que tá ouvindo a gente se situar, esse Eber, ele era parente de Moisés, mas ele era do lado do sogro. Lembra que Jetro, o sogro de Moisés, se uniu ao povo quando eles estavam, né, saindo, inclusive deu conselhos bem importantes pra Moisés. Então, o que aconteceu? Quando chegaram em Canaã, Eber pediu permissão pra Josué e eles foram pra um lugar ali e eles viviam em paz, justamente com quem? Com o rei que estava oprimindo o povo de Israel. E aí que entra na história Jael, porque Jael era a esposa de Eber. Mas assim, solta essa informação, corta pro verso 12, que daí já começa a batalha, né, Lari? Aí no verso 12, gente, já começa a batalha. Nesse verso fala que Cícera convocou todos os carros, os 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, e eles foram guerrear. E foi quando Débora, então, ela olha e mesmo naquele momento de guerra, ainda sem hesitar, ela fala para Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte com 10 mil homens após ele. Ou seja, ali Débora, quando ela vê que Cícera se levanta para guerrear, ela olha e fala assim, olha, agora esse é o dia que Deus está entregando todo esse outro exército na tua mão. Levanta, pega os teus 10 mil homens e vá. Mais uma vez para mim, que é muito forte, Débora tendo segurança, sabe? Na palavra de Deus, isso pra mim é algo que é muito forte nesses capítulos, porque assim, às vezes, trazendo um pouco pra nós hoje, Deus às vezes fala com a gente em alguns momentos, quando a gente tá passando por alguma dificuldade, algo que acontece, e aí a gente ora e a gente fica tranquilo, acreditei em Deus, mas passa um tempo, a gente às vezes começa a desconfiar, não, mas nossa, não vai dar... Ela não hesitou, né? Ela Exato. ouviu, tipo assim, vai e foi. E mesmo diante de quando ela tava vendo ali aquele outro exército enorme, com um monte de carros ali de guerra, ainda assim ela continua confiante. E eu fiquei pensando muito, nossa, quantas vezes eu, por menos, assim, Deus já me dá uma resposta, eu tenho certeza ali de que Deus vai estar conduzindo, mas eu começo a hesitar quando eu começo a achar que o contexto
de alguma maneira ficou difícil, sabe? E Débora não. Débora, ela continuou mantendo a confiança dela em Deus, mesmo ela vendo aquele contexto muito difícil, a vitória, mas ela ouviu a palavra de Deus e ela confiou que Deus tinha conduzido e que a vitória já era deles. E aí, Lari, a gente já vem aqui pro verso 15, que é um negócio muito legal também, né? Porque diz assim que quando a Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Císera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Nessas horas, você vê, né? Quando Deus agiu, nem os 900 carros que tinham rodas de ferro foram páreo para Deus. Ou para o que ele podia fazer. O povo, aí, o que eu tava pensando, né? Tipo assim, caramba, o que poderia ter sido responsável por fazer com que esses milhares de soldados entrassem em pânico, né? Porque, tipo assim, alguma coisa aconteceu. Houve alguma manifestação. Aí a gente fica lembrando de outras situações da Bíblia, né? Será que o anjo foi lá e botou todo mundo pra correr? E aí eu achei interessante que o comentário bíblico, ele traz que, provavelmente, gente, não tem informação, tá? Mas isso aqui fica aí no mundo das possibilidades. E, lógico, há precedentes pra gente poder especular esse tipo de coisa. O texto bíblico não diz nada, só diz que realmente eles ficaram com medo. E, tipo assim, o negócio foi tão tenso que Císera, que era o comandante, que era o cara que oprimiu o povo durante 20 anos, ele picou a mula. Ele picou a mula e ele foi correndo a pé. Ele saiu andando, ou seja, não era possível andar com os carros. Alguma coisa que aconteceu impediu esses carros de andar. Aí, nesse comentário, os comentaristas, eles falam que é possível que, provavelmente, Deus tenha mandado uma tempestade muito forte, repentina. E aí, naquela região onde eles estavam, e a gente sabe qual região é essa, por causa das referências do rio que tem aqui, das montanhas, aquela coisa toda. Então, os comentaristas falam que o solo daquela região era um solo muito barrento. Então, se chovesse forte, mesmo que por pouco tempo, ia formar uma quantidade tão grande de barro que essas carros não iam conseguir se movimentar. E ele fala aqui que alguns arqueólogos que estavam trabalhando numa escavação na região de Meguido, que é justamente essa região onde aconteceu essa história, eles disseram que quando chove bastante, fica basicamente impossível você se movimentar, ir para qualquer lugar, mesmo que você estiver a cavalo, porque a quantidade de lama é gigantesca. Tem um outro relato histórico, lá em 1799, que nesse mesmo lugar, muitas tropas do Império Turco Otomano, em 1799, muitas tropas acabaram sendo mortas e afogadas por causa de uma grande chuva que teve também justamente naquela região. E na Primeira Guerra Mundial, as tropas inglesas que também estavam naquela região, elas viram que 15 minutos de chuva naquele solo seria complicado de você ter manobras da cavalaria. Lembrando que naquela época sempre tinha a cavalaria, que era a galera que ficava a cavalo, como o nome diz, e ia sempre ali na frente. Então, como é que você vai movimentar cavalos que provavelmente puxavam esses carros num solo extremamente difícil? Então, tipo assim, cara, você tem um poder gigante, mas em determinada situação, isso não vai valer de nada. E Deus, como criador, ele manipulou ali a natureza, né, os fenômenos aí no caso climático, meteorológico. Essa chuva, provavelmente, né, a gente não tem registro novamente, mas é uma possibilidade, e isso teria impossibilitado esses carros. E aí, Baraque o quê? Picou a mula, falou, eu vou dar o fora daqui que tá dando ruim pra mim. E aí que entra essa história ali do Eber que eu havia citado antes, lá. Na Bíblia fala bem claro que Cícera, ele desceu do carro, ou seja, ele tava no carro. Ele desceu e ele fugiu a pé. Então, com certeza, alguma coisa que nós não sabemos aconteceu porque ele não conseguiu continuar no carro. E ali fala que 1 a 1 do exército dele foi caindo. E não restou um só de pé. Então, acho que quando ele viu toda aquela cena, ele falou assim, eu vou fugir daqui. É exatamente o que você falou, vou meter o pé, vou embora, porque senão daqui a pouco vai sobrar pra mim. E aí é quando a gente entra na parte de Jael. E aqui vem falando que Jael, quando Cícera foge, ela chega ali numa tenda, e é a tenda de Jael. E aí agora eu vou tentar resumir, porque daí Jael
Ela era mulher de Eber. Então, quando Cícera entra ali, ela entra meio que como pedindo socorro e pede um copo de Cícera água. tá fugindo e de repente encontra esse lugar que era o território ali de Eber e Jael reconhece Cícera e acontece esse final aí da história. E aí ele pede uma água, Jael vai, pega um jarro, acredito que era como se fosse um jarro na época, e dá leite. Na verdade, o que ela usava era com uma espécie de cantil de couro, sabe? Ah, sim. Então, é como se fosse uma bolsinha de couro, que eles usam garrafinha na época. Uhum. Era tipo um recipiente de couro, e aí ali dentro tinha o leite. Isso. Então, Císera pede água, porém Jael dá leite pra ele. E muito cansado, ele ainda fala assim, Císera fala pra Jael, olha, se alguém passar aqui e me procurar, você fala que eu não tô, hein? Você fala que não tem ninguém diferente, que você não viu ninguém passar por aqui. Ou seja, ele ainda quis se esconder, porque devia estar com muito medo. Só que e nisso... tem uma questão lá, desculpa te interromper, mas é que tem um detalhe bem interessante também nessa história, que é o seguinte, naquela época, quando uma pessoa era recebida dentro da tenda de alguém, aquilo significava que não havia conflito, mas que aquela pessoa estava sendo recebida em paz. Então, ele fez essas perguntas pra Jael, pra, tipo assim, ter certeza de que não ia acontecer nada de ruim com ele. Porque ele sabia que o pau tava atorando. E aí ele falou, ó, posso entrar? Você me dá uma água? Então, tipo assim, mesmo que fosse um inimigo, tipo, mortal, ele poderia ficar tranquilo, em segurança, se essa pessoa, o adversário dele, ou outra pessoa, tivesse recebido ele na sua tenda em segurança. Esse detalhe é bastante importante, por isso que ele ficou tranquilaço. Sim. Tá certo, me recebeu, me deu leitinho, agora eu vou tirar aquele soninho porque eu tô seguro aqui. E ele só não tirou o soninho, como disse que já foi, e colocou uma cobertinha ali nele, ou seja, dorme. Neném. Pode dormir, exatamente. E aí, o que acontece? Pra gente concluir essa história, Maura. Olha, é um negócio de filme realmente, gente. Tô dizendo que a Bíblia é muito louca. Seguinte, provavelmente, olha só, considerando o lugar onde estava sendo a batalha e o lugar onde ficava esse acampamento ali de Eber, de Jael, ficava a alguns quilômetros de distância, tipo uns 40 quilômetros. Uma estimativa de que é possível que Císera tivesse demorado uns 2 dias para chegar até o lugar onde Jael estava, até a tenda, até o lugar deles ali. Então, o que acontece? Jael recebe Císera, ok, tranquilo. Só que, de alguma forma, ela fica sabendo que era Císera o cara que era o opressor de Israel. Então, eu achei isso bem interessante porque, tipo assim, na Bíblia não dá muita informação a respeito disso. Por que Císera vai lá e fazer o que ela fez, que a gente já vai dizer? Não sai daí, para. João Kleber. Mas assim, por que ela fez? Tipo, a Bíblia não dá essas informações, né? Então, é possível que isso que ela fez tenha sido motivado justamente porque ela ficou sabendo que Císera era um cara que era o opressor de Israel, né? E aí, quando ela fica sabendo disso, a bicha, olha, terrível, hein? E forte, corajosa. Ela decide resolver os assuntos com as próprias mãos. Ela pega simplesmente uma estaca de madeira. Essas estacas que eles usavam para fixar a tenda. Pega um martelo e ela enfia essa estaca na cabeça de Císera, e a bicha bateu tão forte que a estaca atravessou a cabeça de Císera e fincou a estaca ficou fincada no chão. Então assim, é um negócio que é sensacional e surreal. Assim, ó, uma mulher, ela vai pegar uma estaca, o cara tá doido. Eu fiquei imaginando assim, peraí, onde que eu vou colocar? Qual que é o lugar que vai ser mais fácil? Pá, ela não podia, ela não teria tempo pra ficar tentando várias vezes dela. Então, provavelmente, ela deu uma pancada ali que foi bem certeira. Eu acho que nesse momento, como Deus havia dito que Císera ia ser entregue nas mãos de uma mulher, eu acredito que Deus agiu naquele momento também, interferindo, dando uma força pra Jael ali,
pra ela dar aquela pancadona que fez a estaca extravasar e matou. Matou, acabou, já era. E aí depois o que acontece é que Baraque chega. Aí Baraque chega depois, passa por lá procurando Sísera, porque Sísera havia fugido. E aí Jael encontra Baraque e fala aqui: vem aqui, deixa eu te mostrar um negocinho. Deixa eu só te mostrar um negocinho, Lark, que ela mostra pra ele. Diz que ali no capítulo 22, diz que quando Baraque chega, ele vê, e tá escrito exatamente assim: e eis que seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Ou seja, ela fala assim, ó, vem aqui, Baraque, eu vou te mostrar onde tá aí, quem você tá procurando. E ele viu aquela cena exatamente de Sísera morto, com a estaca cravada na cabeça. E nós lemos ali pro final que exatamente o que Débora já tinha falado, que naquele dia Deus deu a vitória pro povo. E quando a gente ali, continuando, já avançando um pouco também, quando a gente vê o capítulo 5 de Juízes, é praticamente um canto de Débora glorificando a Deus por tudo que Deus fez, por toda a vitória que Deus dá. O capítulo 4 termina falando que depois disso, os israelitas foram se fortalecendo, acabaram com o rei Jabim e aquela opressão de 20 anos e eliminaram por completo, né? Então eu acho que é interessante a gente ver, Lari, como que Deus também usa mulheres na Bíblia, mulheres muito fortes. A Bíblia não é um livro contado por meio da experiência e das coisas que apenas os homens fizeram. A Bíblia não é um livro machista. A Bíblia, ela apresenta a história de pessoas reais, que infelizmente viviam numa época em determinados costumes que existiam determinados costumes. Mas ainda assim, Deus mostra que não há preferência para um homem ou outro. Deus mostra que ele também pode usar mulheres pra cumprir a missão. Sim. E não era coisa pouca, não. Era coisa muito grande mesmo. Então, nós mulheres, quando a gente se propõe a obedecer a Deus, a gente pode sim fazer grandes coisas. E não necessariamente coisas pra salvar uma nação, mas de repente grandes coisas aí na sua família, né? Grandes coisas no teu trabalho, grandes coisas na tua faculdade. As pessoas vão olhar pra você, vão te respeitar e falar: caramba, tem alguma coisa de diferente nessa mulher, nessa pessoa, nessa menina, nessa amiga, enfim. Sim, teve grandes lições ali que eu tirei quando eu li esse capítulo, porque para mim, Débora, ela foi um grande exemplo para nós e para todos, assim, né, de liderança, coragem, determinação. Por quê? Porque Débora, mesmo em meio àqueles desafios, ela assumiu um papel de liderança que mostra exatamente isso que você falou, que Deus, ele também levanta mulheres para liderar com sabedoria. Então Deus, a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele também usa as mulheres com sabedoria, com coragem, porque Débora, ela não teve medo para assumir o papel que Deus tinha colocado na vida dela. Então, Deus, ele coloca diversos papéis na nossa vida. Pode ser no nosso trabalho, pode ser nas nossas amizades, pode ser na nossa família, na sociedade, na ajuda ao próximo. E Débora, ela mostrou que ela teve coragem, ela teve determinação para cumprir o papel que Deus colocou na vida dela. Assim como também eu vejo muito a questão da confiança em Deus. Então, quando a gente vê toda uma questão de que ela estava indo para uma batalha, que o povo estava sofrendo opressão e que Baraque falou para ela: olha, eu só vou se você for comigo. Ela confiou em Deus e ela foi, mesmo que se falasse ali de uma batalha que poderia levar a vida dela, ela se dispôs a ouvir e a confiar em Deus. E outra coisa também que eu acho muito importante, que mostra que Débora, em questão da liderança, é você também apoiar e incentivar os outros, porque mesmo Débora, ela ser uma líder muito forte, em todo momento ela incentivava. Então ela chegou em Baraque e falou assim: olha, Deus, ele quer te usar, e Deus, ele quer te usar, ele quer que você pegue os 10 mil homens e que você vai guerrear contra. Ou seja, ela era uma líder que ela estava presente. E para finalizar, que para mim é o principal, é você glorificar a Deus diante das situações da sua vida. Porque Débora, ela foi uma líder, ela foi um exemplo, ela foi uma líder muito poderosa, ela trouxe libertação para o povo, ou seja, ela fez diferença na vida de toda uma nação. Ela não esqueceu de glorificar e dar toda a honra e glória para Deus diante de tudo aquilo que tinha acontecido. Então Deus usou ela como uma líder forte e ela glorificou a Deus por toda a honra que Deus tinha dado para ela, por Deus ter usado a vida dela.
dela. E eu acho que isso se aplica muito a nós hoje. Deus, ele nos usa em diversos momentos da nossa vida, mas nós sempre temos que reconhecer que tudo que acontece, que tudo que nós passamos, a honra e a glória, ela sempre tem que ser dada a Deus. É isso mesmo, histórias e lições incríveis pra gente celebrar aqui o papel dessas mulheres na Bíblia. Lembrar que nós também somos importantes e temos aí uma função bem, bem especial. Muitas vezes, essa função pode não ser a mesma que a função que os homens desempenham. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, da família, do pai, da mãe. Eles são muito importantes, cada um desempenha a sua função. Quando você tem uma família sem um dos dois, ela fica disfuncional, os filhos vão ter problemas. Então, quando Deus ele constrói essas relações, todos nós desempenhamos funções e não significa que só porque essas funções são diferentes que uma função é maior ou menor que a outra, uma hierarquia, etc, né? Mas, infelizmente, isso é algo que eu tenho certeza que foi Satanás que colocou, sabe? Essa questão de subjugar a mulher e de... Enfim, tem toda essa questão que, infelizmente, algumas pessoas têm a ideia errada, né? Do papel da mulher e da importância da mulher, que ela precisa e que ela deve ter em diferentes áreas aí da nossa sociedade. Então, é legal quando a gente para pra estudar essas histórias com mais profundidade, né, Lari? Mas a gente vai ficando por aqui. Hoje o nosso episódio ficou um pouco maior. Realmente é uma história inspiradora e uma história incrível de como Deus pode usar mulheres muito fortes para cumprir a missão e os propósitos dele. E a gente se encontra na semana que vem com o próximo episódio. Exatamente, não deixem de ouvir o nosso episódio da semana que vem, que na verdade é o nosso segundo episódio. Isso mesmo. E esse foi um episódio extra em homenagem ao Dia das Mulheres. Não só no Spotify, né, Lari? Mas no YouTube também. Então, se você não tem Spotify, e a maior parte das pessoas que ouviram foi no YouTube. Então, valeu, pessoal. E a gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Até a próxima.